Olá, amigos da TVL, está começando Meia Hora Esportiva. A partir de agora, vamos tratar do Campeonato Catarinense, mais uma rodada que foi realizada no final de semana. O Metropolitano conheceu a sua segunda derrota no campeonato, a segunda fora de casa, perdeu neste domingo para a Chapecoense por 2-0. Mesmo com a derrota em Chapecó, a combinação dos outros resultados deixa o Metropolitano na liderança do campeonato, pelo menos até os próximos jogos. Rodada próxima ocorre no final de semana que vem, mas 3 jogos foram antecipados para o meio dessa semana. O Metropolitano só volta a campo no domingo, quando recebe a equipe do Brusque no estádio do SESI. Convidei para participar do programa de hoje o Belmiro Avancini, repórter esportivo que esteve em Chapecó pela Rádio Blumenau e vai aqui nos dizer por que o Metropolitano perdeu o jogo. E eu acompanhava atentamente o seu trabalho, o trabalho do Amauri, Belmiro, e senti que até os 30 o Metropolitano conseguiu segurar a Chapecoense e mais poderia ter tido sorte melhor no jogo. Foi nos 15 minutos finais que a Chapecoense construiu a vitória, os 3 pontos. Prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, Minolson. Um abraço, obrigado pelo convite, um abraço a todos que estão em casa também. O Metropolitano foi superior em boa parte da partida. A equipe da Chapecoense começou com uma certa superioridade, eu diria que até os 15 minutos do primeiro tempo. Depois o Metropolitano se postou melhor, porque o problema do Metropolitano era a marcação, os 3 zagueiros não estavam se acertando. Até foi um questionamento, né, o porquê do Kaká, por que entrar com 3 zagueiros, né? Mas depois a gente fala um pouco mais sobre isso. E o ala também, o Juninho estava subindo demais e as costas estavam ficando enfraquecidas, onde a gente estava levando, digamos assim, na lateral esquerda, nas costas do Juninho o tempo inteiro. Arrumada essa situação, o Metropolitano tomou conta do jogo. Dos 15 minutos do primeiro tempo até os 25 minutos do segundo tempo, eu posso dizer para você que o Metropolitano tranquilamente podia fazer 2 gols na Chapecoense, poderia ter feito 3, que ainda estaria de bom tamanho. Então o Nivaldo segurou, a bola passou perto da goleira. Não, o Nivaldo fez pelo menos 2 grandes defesas, eu diria uma ainda no primeiro tempo, num chute do Maurinho. Maurinho limpou, recebeu na intermediária, limpou, perna esquerda no canto direito alto do Nivaldo. Ele fez uma defesaça, mas a principal foi uma que o Maurinho também recebeu, driblou o zagueiro, ficou cara a cara com o Nivaldo na hora do chute, podia ter chutado para qualquer canto. Tentou rasteiro, o Nivaldo tirou com um pé. E teve um outro momento também com o Negreiros, que o Negreiros tentou fazer de letra, né, e o Nivaldo também fez uma bela defesa. Eu estou falando de 3 lances, mas tiveram outros, não com tanto perigo, mas que também poderiam ter resultado em gols. Esse lance do Negreiros foi uma alternativa, uma opção do Negreiros, ou era a saída que ele tinha tentado de letra? Não, tinha que tentar de letra do jeito que ele estava. Ele recebeu a bola na primeira trave, né, como a gente diz na gíria do futebol, no primeiro pau, e ele tinha que tentar de letra, ele não ia conseguir fazer de outra forma. Teve um outro lance do Juliano Mineiro, na entrada da grande área, que o Negreiros tocou para ele deu um chapéuzinho no marcador, só que a bola caiu no pé direito dele, né? Então ele acabou chutando para fora, foi uma pena, mas um outro lance também muito perigoso. Então estamos falando aqui de 5, 6 lances perigosos. O que a Chapecoense criou? Criou o lance do gol, aos 30 minutos do segundo tempo. Antes disso, tinha criado muito pouco, ou quase nada. Jogadas mais de cruzamento para a área, tentando o Rodrigo Grau, que não jogou nada, né? E alguns lances de intermediária para chute. O chute, faltou marcação, mas um chute que não tinha como o João Paulo pegar, ele acertou realmente o chute, e depois o segundo gol foi desatenção total mesmo, consequência do primeiro, não tinha muito o que fazer. Então, em resumo, a Chapecoense jogou os primeiros 15 minutos e os 15 minutos finais. Meia hora de jogo em favor da Chapecoense, suficiente para fazer os 2 gols. E a outra hora, o Metropolitano teve o controle da partida? Teve o controle da partida, mas assim, Minolson, é importante a gente frisar, e quem esteve lá vai poder até corroborar com isso que eu estou falando, Chapecoense teve domínio da partida por um bom tempo, mas não criou metade do que o Metropolitano criou. Aliás, ontem na jornada eu comentei lá pela Rádio Arca da Aliança, que com esse time, a Chapecoense vai passear na Série A. Digo para ti o seguinte, em nenhum momento da partida a Chapecoense foi melhor que o Metropolitano. Ela dominou, mas não chegou a ser melhor. O Metropolitano, em determinado momento, recuou demais. Isso aconteceu dos 22, 23 minutos do segundo tempo para frente. E ali, naquele momento, a gente falava, tá na hora do Abel mexer. Só que as mexidas do Abel
eu, na minha opinião, teria colocado o Zé Lucas ali naquele momento, para segurar um pouco mais, principalmente na cabeça de área, porque a gente estava perdendo as bolas ali. Nesse momento o jogo ainda estava em 0 a 0. 0 a 0, exatamente. Ele fez a opção de tirar o Juliano Mineiro e colocar o Júlio Zabotto. Aliás, o Júlio Zabotto não tem jeito, não. Ontem, sabe que ontem foi muito pouco tempo, ficou complicado você fazer uma análise mais apurada. E ele tirou também o Paulinho colocando o Edmar. Aí ele botou de novo um 4-4-2, colocou o Alexandre Carvalho para fazer a lateral direita e compôs a zaga com o Júnior Fel e com o Kaká. Mas uma zaga também, Minosso, que não tinha entrosamento. Eu acho que isso faltou também. Digo uma coisa pra ti, se a Chapecoense tivesse um pouco mais de qualidade, ontem a gente tinha saído com um resultado um pouco maior para eles. Bom, o Metropolitano foi a Chapecó com 5 desfalques. O Ari, o Elton e o Davi não viajaram porque estavam machucados. O Reinaldo e o Alessandro foram poupados, né? Foi uma opção do treinador. Então nós tivemos 5 jogadores diferentes daquele time habitual no time ontem. E mais um detalhe, né? O Abel começou com 3 zagueiros. 3-5-2, que na verdade, Minosso, ele começou com os 2 alas, o Paulinho e o Juninho. O Paulinho não comprometeu, mas ele também não subia. As jogadas pela nossa ala direita eram mais de defesa do que de ataque. O Juninho no primeiro tempo subiu demais, no segundo ele recuou um pouquinho. O que acontecia? O Juninho subia e acabava sobrecarregando o volante e também o Júnior Fel. O Júnior Fel ontem já não fez a mesma partida que fez quando jogamos com o Ele acabou expulso, né? Acabou expulso e merecidamente. Aliás, já é problema para o jogo contra o Brusque. Mas o Elton volta, né? Será o Elton volta. Eu conversei com o fisioterapeuta Anderson Tomelin. Ele deu certeza o Ari e o Davi. Mas quando eu questionei do Elton, eu senti, ele não deu certeza, mas eu senti que ele volta. Então bom, a gente fica na expectativa. O Kaká jogou, o Kaká esteve aqui no Meia Hora sexta-feira, até agradou o Kaká ontem em campo? O Kaká não comprometeu, Minosso, mas eu te digo assim, ó, eu não entraria com aquela formação. Tanto que quando eu questionei o Abel no início do porquê de 3 zagueiros... Contra o Brusque, eu acho que ele não vai com 3 zagueiros. Eu também, não pode. Nem deve. Não pode. Eu acho que contra o Brusque, com o retorno dos jogadores, do Davi, do Ari, aí alguns questionamentos precisam ser feitos, Minosso. Por que ele entra com 3-5-2? Talvez ele tenha feito algum treinamento nesse sentido. Por que ele não bota o Zé Lucas? Por que ele não utiliza o Ciro, que é aquele menino que veio do Fluminense, volante? Por que o Júlio Zabotto não entrou logo no começo? Sabe, então, assim, alguns questionamentos que nos fazem refletir a respeito da postura do Abel. No início da partida, eu até pensei que ele iria colocar o Kaká flutuando na frente da zaga. Aí eu fui entrevistar o Kaká. Não, ele pediu, são 3 zagueiros. Então, beleza, aí a gente já começou. Então, vamos jogar com 3 zagueiros, vamos lá. Mas assim, Minosso, volto a dizer, o Metropolitano ontem perdeu o jogo por quê? Porque não foi feliz nas finalizações, não teve competência para finalizar e, principalmente, desatenção. É isso que matou o Metropolitano ontem. Então, no teu entendimento, ao invés de 3 zagueiros, ele poderia fazer a troca natural, como ele fez com a ausência do Alessandro, ele colocou o Paulinho, não jogou o Ari, jogou o Juninho, e aí, ao invés de 3 zagueiros, colocar um volante natural para o lugar do Davi, que aí tinha as opções, do Cícero, do Zé Lucas. Do Zé Lucas, eu teria feito isso. E o Negreiros, que substituiu o Reinaldo? Gostei do Negreiros. Ontem, até antes da partida, Minosso, não sei se tu vais concordar, aquele jogo era um jogo para o Negreiros. Porque o Negreiros é um pivôzão e ele fez muito bem isso ontem. Fazia o pivô, esperava a chegada do Maurinho, do Juliano Mineiro, eu até quero citar aqui um jogador que é o Everton César. O Everton César jogou muito ontem. E ele jogou como primeiro volante? Primeiro volante, maestrão. Na verdade, mais como segundo volante, né? Tem o Cícero, tá? Exatamente, mas eu vejo que o Negreiros, ele jogou muito bem. Fez falta o Reinaldo. Eu imagino que tenha feito, porque o Reinaldo é matador. Em algum momento do jogo ele vai fazer o gol. Por exemplo, aquela bola que o Maurinho teve oportunidade de fazer, sozinho com o Nivaldo, com certeza o Reinaldo não perderia. Mas eu acho que aquela bola especificamente, nem o Negreiros perderia. Eu acho que a bola caiu no pé errado. O Maurinho jogou bem, apesar de que ainda falta para o Maurinho um pouco de maturidade, ele segura demais a bola quando não é para segurar, ele tem que soltar um pouco mais. Ontem ele estava jogando na lateral esquerda, na ponta esquerda, na ponta direita, no meio, enfim, flutuando por toda a área ali da equipe da Chapecoense. Mas falta um pouco de maturidade ainda para o Maurinho. Nós tivemos na rodada 5 gols. Sim. Média de 1 gol por jogo, média baixa. Eu acreditei isso a alta temperatura. Ontem lá em Chapecó estava terrível. Eu acho que em todo o estado, né? Ontem lá em Chapecó, você sabe que o Mauri Pereira tem aquela mania de termômetro, né? Então ele arrumou um termômetro lá para mandar para mim, para eu ver quanto que estava a temperatura no campo. A temperatura estava na faixa de 37, 38 graus, mas uma sensação térmica de 48. Então estava insuportável ontem mesmo lá. E no início eu tenho certeza que dificultou bastante. Só que assim,
o calor que estava para o Metropolitano estava para a Chapecoense. E volto a dizer, com esse time, apesar de que também já estão trazendo reforços, existe a expectativa de um pacotão lá com 8 reforços para a Série A, mas, Minoso, com o que tem a Chapecoense, cai e vai fazer talvez até mais feio do que fez o Náutico no ano passado. Belmiro, vamos recapitular a rodada, que além de Metropolitano e Chapecoense, apresentou outros 4 jogos. A rodada começou no sábado, no confronto regional norte, no estádio João Marcato, Joinville venceu o Juventus 1-0. Na ressacada, Avaí e Criciúma ficaram no 0-0. Em Brusque, no primeiro jogo disputado esse ano no Augusto Bauer, Brusque e Marcílio 0-0. Em Ibirama, Atlético 1, Figueirense também 1. O Lúcio Maranhão perdeu um gol. Eu digo perder um gol porque é pênalti. Pênalti é a obrigação do atacante fazer o gol. No apagar das luzes. Aos 45, o goleiro do Atlético foi feliz, fez a defesa. E em Chapecó, o jogo que você está recordando aqui, a Chapecoense venceu o Metropolitano por 2-0. Os resultados ainda ajudaram, né, Minoso? Com certeza. Eu acho que o grande resultado da rodada favoreceu ao Joinville. Aliás, com o auxílio do Gustavo, vamos ver como é que está a classificação. Eu dizia na abertura do programa, o Metropolitano, mesmo com a derrota, mantém a liderança, 9 pontos. E aí, embolados no segundo lugar, Joinville, Figueirense e Criciúma com 8. Seriam os 4 para o quadrangular, né, se terminasse agora o campeonato. O Atlético tem 7, Juventus e Chapecoense 6, o Marcílio Dias tem 5, Avaí e Brusque na lanterna 4 pontos. É bom lembrar que Brusque e Atlético tem um jogo pendente. Isso. E essa partida vai ser disputada lá na cidade de Brusque. Agora só, Minoso, só complementando ali na tabela de classificação, nós poderíamos ter ganho o jogo ontem. Isso é claro e fato. Nós viríamos ontem de Chapecó com 4 pontos em cima do segundo colocado. E daí hoje até de manhã algumas pessoas questionando, até via redes sociais, a questão de você preservar o Alessandro e o Reinaldo gerou uma polêmica, né, entre os torcedores do Metropolitano. Mesmo com a derrota, porque o time não jogou mal. Seria diferente se a gente fosse a Chapecó, tivesse perdido por 2-0, com amplo domínio da Chapecoense, o que não aconteceu. Mesmo assim, eu ainda... Hoje, depois da derrota do Metropolitano, eu ainda sou a favor do que foi feito. E também preservar os jogadores. Também concordo, acho que o Abel fez certo. Eu até citei lá no show de bola da Rádio Blumenau na sexta-feira, nós estávamos lá, que o Metropolitano, me lembro qual foi o ano em Ibirama, foi pro tudo ou nada por conta daquela rivalidade. Deu uma confusão, perdeu uma série de jogadores expulsos e machucados, e perdeu o jogo por 3-1. E viria a Blumenau para jogar com o Juventus, serviu o empate para classificar. Perdeu o jogo por 1-0, gol do Ademir Sopa, do meio da rua, com o goleiro Genivaldo, enfim. Então o Metropolitano já aprendeu a lição. Acho que o Abel está certo, primeiro em resguardar os jogadores um pouquinho mais velhinhos que precisam de gás, né? E aqueles machucados precisam do tempo da recuperação. Eu entendo que o torcedor esteja, né, desconfiado e até crítico em relação à postura do técnico ontem, porque ele vê a Chapecoense numa má fase e era para tirar proveito da Chapecoense. Claro, ontem nós fomos a Chapecó, já aconteceu isso há uns 2, 3 anos atrás, que eu lembro que nós estávamos lá também, num jogo que nós poderíamos ter ganho. Mas ontem foi muito mais clara a condição de vitória por parte do Metropolitano. Muito mais clara. A gente não saiu de Chapecó ontem com a vitória, volto a dizer, por culpa da falta de pontaria, vamos dizer, dos nossos atacantes, né, de não matar o jogo no momento que a gente precisava matar e da nossa desatenção. E em Florianópolis, quando o Metropolitano perdeu para o Figueirense por 3-2, foi com o time completo. E aí perdeu o jogo em 3 lances de erros individuais, alguns infantis que combinaram e contribuíram para a vitória do Figueirense. Bom, no meio dessa semana agora, nós teremos 3 jogos do Campeonato Catarinense. São partidas antecipadas da 7ª rodada. Chapecoense e Atlético em Chapecó, 19h30, quarta-feira. Às 10 da noite, o jogo da TV Figueirense e Joinville. E na quinta-feira, o Avaí tem um jogo marcado exatamente... O Avaí joga com o Brusque. Avaí e Brusque. Avaí e Brusque. Esse jogo marcado para quinta. Então desconsidere aí Avaí. Né? Pode Avaí ser e o Avaí Brusque. A contra o Avaí B, mas não é o caso. Não, é Avaí e Brusque. E eu quero lembrar que a 6ª rodada, ela tem jogos na próxima semana, próximo final de semana, e o destaque será a partida Metropolitano e Brusque aqui em Blumenau, no estádio do SESI, 4 da tarde. Porque do sábado para o domingo, vamos atrasar o relógio em 1 hora por conta da volta do horário tradicional, né? Então, 4 horas corresponde às 5 agora no horário brasileiro. Mas podia manter o jogo às 5, né? Para dar um fôlego para os jogadores, porque olha, não é fácil. Mas dizem os especialistas, né, que na quarta-feira já essa onda de calor
que está estacionada sobre a região sul do Brasil, alguns países do hemisfério sul, ela vai ser dissipada. E deixa até eu comentar, aqui fica efeito de comentário, curiosidade, a gente voltando de Chapecó, chegamos ali no trevo ali do Patuce, ali da BR-116, por volta da meia-noite, quando a gente saiu do carro, parecia que a gente estava no invernão, estava frio. Mas ali é alto, né? Mas ali também estava quente, né? Mas choveu lá para cima, a gente pegou chuva até em boa parte da viagem, principalmente lá na 282, mas estava gostoso, cara. E aí quando a gente chega aqui em Blumenau, não adianta, né? Tem que ficar com o ar ligado. Vamos ver como foi a rodada 7 do Campeonato Paulista, os principais jogos, né? A Portuguesa goleou o Linense, a Portuguesa... Vai se recuperando, né? Com o Argel agora no comando, né? O Corinthians, depois de uma série de derrotas seguidas, empatou lá em Mogi 1-1, né? A Ponte Preta venceu o São Paulo por 2-1. Quem parou, né, na série de vitórias seguidas foi o Palmeiras, que ficou no 1-1 com o Audax. E começou perdendo, né? O Audax marcou primeiro, depois o Palmeiras empatou. E a rodada, ela tem o seu complemento nesta terça-feira com 3 jogos, destaque para a partida Santos e Comercial. Campeonato Carioca, no final de semana, a atração foi o clássico, o Fla-Flu, a estreia do Walter, jogo disputado no Maracanã. O Fluminense levou a melhor sobre o Flamengo, 3-0, o Walter fez um gol e colocou uma bola na trave. O Botafogo perdeu para a Friburguense 1-0, o jogo foi no sábado, né? E o Vasco da Gama ficou no empate 1-1 com o Nova Iguaçu. Só nesse jogo do Maracanã, nos Flamengo e Fluminense, o destaque também foi para pouca torcida, porque ingressos lá na casa de R$100, né? Então é complicado, mesmo sendo um Fla-Flu, um jogo interessante, num sábado à noite. Mas, poxa, vamos respeitar o torcedor, né? O Fluminense lidera com 16 pontos e depois o Vasco da Gama está com 15, né? E o Cabo Friense 13, são os melhores classificados. O Botafogo tem usado time reserva aí se preparando para a Taça Libertadores de América. Já vem jogando, passou daquela pré-Libertadores, agora essa semana estreia na fase de grupos. No Rio Grande do Sul, o destaque da rodada foi o Grenal disputado lá na Arena. O Fabrício fez 1-0 no primeiro tempo para o Internacional. E o Barcos de pênalti empatou para o Grêmio na etapa complementar. O curioso é que o Grêmio foi melhor no primeiro tempo e tomou o gol. No segundo, que o Inter foi melhor, quem fez o gol foi o Grêmio. Mas o Metropolitano jogou melhor e tomou 2, né? Tá dentro. E o São Luís do Mauro Ovelha ganhou a primeira, sob o comando do Mauro Ovelha, 3-0 lá em Juiz, em cima do Esportivo. Teve o clássico Brapel também, né? Depois de muito tempo que não era realizado, na Boca do Lobo, Pelotas e Brasil, 1-1. Foram os principais jogos. O Juventude começou 1-0, gol do Julu, e depois acabou tomando 2 gols, perdeu o jogo de virada lá no Vermelhão da Serra, 2-1. O Grêmio lidera o grupo B, o Inter lidera o grupo A. Os regionais não estão atraindo, parece, o torcedor. Você falou há pouco da presença de torcedor, né? Clássico Fla-Flu era para estar lotado o estádio. No caso do Fla-Flu, especificamente, Minosso, eu vejo que é por causa do preço do ingresso. Estão querendo cobrar. Mas a torcida do Flamengo, notadamente, que era o mandante, é uma torcida de pessoas talvez mais carentes, vamos dizer assim, pessoas que não têm tanto poder aquisitivo. Aí você cobrar R$100 para o cara ver um jogo é muito complicado, né? Mas eu acho que inclusive as fórmulas dos estaduais estão nos mostrando isso, né, Minosso? A ideia o que é? É reduzir o número de jogos, e eu não tenho dúvida que os times grandes querem acabar com os estaduais. Porque para time grande, estadual realmente não é um negócio tão interessante. O estadual está deixando de ser atrativo. Salvo o nosso aqui, que parece que o nosso campeonato... Mas tinha muita gente ontem no estádio lá em Chapecó? 4.000, 5.000 pessoas. Pela fase da Chapecoense, público bom, hein? Exatamente, até porque não era contra um time grande do estado, né? Apesar de que era contra o líder, então existia toda uma expectativa. Mas, Minosso, o nosso eu acho que é mais interessante porque a gente não tem um grande clube como um Grêmio, como um Inter, como um Corinthians, como um São Paulo. Os nossos clubes entram, por exemplo, numa Série A, normalmente para ficar numa posição intermediária de tabela, ou muitas vezes até para não cair. Então acaba se tornando interessante, né? Apesar de que no nosso estadual, eu estou imaginando que vai entrar o Metropolitano e 3 grandes no quadrangular. Essa pelo menos é a minha visão. O que já torna o campeonato interessante. Mas hoje nós temos Joinville, Criciúma e Figueirense. Sim. Se fosse hoje, terminou, agora começa o quadrangular. Seriam esses 3 e o Metropolitano. E o Metropolitano, por isso que eu digo, eu acho que entra o Metropolitano e 3 grandes. Se bem que, repito, o Atlético tem um jogo pendente com o Brusque. Mas eu não vejo, Minosso, assim, ó. Se bem que ontem era o dia do Atlético fazer o dever de casa. E assim, e o Brusque tem um bom time. Eu vi um jogo inteiro e meia parte de outro, o Brusque tem um bom time. O Brusque falha no que o Metropolitano vinha falhando há muitos anos, não ter banco. O Brusque tem um bom time, mas não tem peças de reposição. O Atlético não, o time do Atlético não é tão bom.
O time do Atlético é um time que veio um pouco aí mesclado de terceira divisão, alguns jogadores que o Giovani trouxe, outros lá da região. O Atlético eu acho que é um time que não chega. O Brusque também não vai chegar, por conta das suas próprias limitações. Por isso que eu digo, eu tô vendo aqui que vai entrar o Metropolitano e 3 grandes. Essa pelo menos é a tendência, né? Quer dizer, 2 grandes vão disputar o hexagonal, né? E vão disputar para permanecer na primeira divisão. Exatamente, é isso aí. Porque lá do hexagonal sobra uma vaga para a Copa do Brasil e os 2 últimos vão para a segunda. E você sabe o que estavam comentando ontem lá em Chapecó, Minos? Se a gente não chegar no quadrangular, tudo bem. Vamos pro exato. Porque ontem até o Florão nos concedeu uma entrevista lá na Rádio Arca da Aliança, ele falou o seguinte: Chapecoense está vivendo do passado e do futuro, está esquecendo do presente. Está vivendo da ascensão para a Série A, está vivendo da expectativa de disputar a Série A e está esquecendo do Campeonato Catarinense. E os outros colegas comentaram o seguinte: se a gente, isso até o presidente comentou também, se a gente não chegar no quadrangular, tudo bem, vamos pro hexagonal tentar conseguir a vaga da Copa do Brasil ali. Então veja que lá em Chapecó também não estão acreditando tanto no time deles pro Catarinense, né? Copa do Brasil pro ano que vem, porque esse ano a Chapecoense está na Copa do Brasil na condição de vice-campeão do estado. Bom, mas eu falei há pouco em Libertadores de América e nós vamos para a fase de grupos. Então os jogos deste meio de semana envolvendo brasileiros. Nesta terça-feira, amanhã, às 20 horas, Botafogo e São Lourenço. Esse é o time do Papa, né? É difícil ganhar do time do Papa, vai ser São difícil. Lourenço de Almagro e Botafogo. Zamora e Atlético Mineiro, lá na Venezuela. Esse jogo começa às 10 da noite, hora brasileira. Na quarta-feira, dia 12, 8 da noite, Leão e Flamengo. O Flamengo joga fora de casa. O Leão também que perdeu nas últimas rodadas do campeonato deles lá, e o Flamengo que vai ter que agora se recuperar de uma goleada em cima de um dos grandes rivais, né? E aí na sequência, também na quarta-feira, 10 da noite, 10h15, na verdade, Real Garcilaso, do Peru, e o Cruzeiro. E aí os jogos da quinta-feira, 8 da noite, em Curitiba, Atlético e The Strongest, da Bolívia, e o jogo no Uruguai, às 10 da noite, 10h15, Nacional e Grêmio. Sem paulistas, o que é uma novidade nessa Libertadores, né? Rapaz, que coisa, né? Inclusive o Campeonato Paulista desse ano está um pouco mais interessante na questão de que os times estão jogando aquilo que eles estão botando para jogar aquilo que eles têm de melhor. Em contrapartida, eu acho que a falta de clube, porque o Campeonato Paulista é o grande campeonato do Brasil, isso não se discute. Os times paulistas são os mais fortes, isso não tem o que discutir. A falta de um time paulista na Libertadores acabou fazendo isso com o que a gente viu. Poucas contratações, o mercado pouco movimentado no início do ano, né? Mas sem paulista realmente parece aquele ano que ficou sem argentinos, né? Pois é, mas esse ano a coisa está legal para Minas Gerais, em termos de participação da Libertadores, porque o ano de 2013 foi bom para os mineiros. O Atlético ganhou a Libertadores e o Cruzeiro foi campeão brasileiro. Então, é um fato inédito, né? É uma novidade, 2 grandes de um único estado na Libertadores esse ano, né? E tem do Rio, mas aí já não é tão incomum assim, né? Entrou o Flamengo e o Botafogo, no caso, né? E São Paulo sempre entrou, pelo menos 2. Né? No mínimo 1, pelo menos 2 e até entrava 3. E esse ano não tem ninguém, né? Bom, o Campeonato Brasileiro de Futebol vai começar em abril. Na quinta-feira passada, a CBF divulgou a primeira rodada sem a Portuguesa na Série A. Os jogos estão marcados para o dia 20 de abril, um domingo. Claro que algumas partidas vão ser antecipadas para o sábado, porque é preciso atender a grade da televisão. Mas os jogos que marcam a abertura do Campeonato Brasileiro: Flamengo e Goiás, Fluminense e Figueirense, Figueirense estreia fora de casa, São Paulo e Botafogo, Santos e Sport, Atlético do Paraná e Grêmio, Atlético Mineiro e Corinthians, Bahia e Cruzeiro, Internacional e Vitória, Criciúma e Palmeiras. O Criciúma estreia em casa e a Chapecoense também fará a sua estreia na Série A em casa, diante do Coritiba. A primeira rodada marcada, repito, para o dia 20, mas alguns jogos vão ser antecipados para o dia 19 e, inclusive, para o domingo, estabelecendo horários para atender a grade da TV, né? Inclusive nessa questão da Chapecoense, Minosso, você conhece bem lá a Arena Condá, no lado oposto às cabines de rádio e televisão, lá onde saem os times. Já foi demolida toda aquela área para a construção da nova arquibancada lá da Arena. E ontem a gente conversando com as pessoas, não se acredita que ela fique pronta para a estreia da Chapecoense na Série A. Mas existe a possibilidade. Então, talvez na estreia contra o Coritiba,
A maior expectativa é para o dia 10 de maio, 10 a 20 de maio. Mas a empreiteira está querendo antecipar e entregar antes da estreia. Já se falou na possibilidade de começar o campeonato jogando no Colosso da Lagoa, em Erechim, que é pertinho ali, né? Chapecó, mas eles estão batalhando para começar lá na Arena Condá, que está ficando bonita, mas para receber clubes da Série A, talvez teria que dar mais uma maquiada lá ainda, né? Belmiro, a CBF divulgou na sexta-feira também a tabela da Série B e inclui a Portuguesa nela. Bragantino, e isso é para começar no dia 19 de abril. Bragantino e Náutico, Ponte Preta e Casa, Vasco da Gama e América Mineiro, Santa Cruz e ABC, Sampaio e Paraná Clube, Ceará e Oeste. O Joinville fará sua estreia em casa na Arena contra a Portuguesa, Vila Nova e Luverdense, América Potiguar e Avaí, o Avaí jogando em Natal no Rio Grande do Norte, Boa Esporte e Atlético de Goiás. Eu acompanhei uma entrevista atentamente no sábado pela Rádio Globo. E o diretor agora, o atual diretor da Portuguesa, ele disse que vai para a Justiça Comum, não aceita. E aí perguntaram para ele se ele não temia, né, que a Portuguesa fosse prejudicada ainda mais para a Justiça Comum. Ele disse, não, porque a FIFA já tem o seu estatuto que permite que perca ponto para a próxima temporada e não pode ir contra a FIFA. E outra coisa é que a Portuguesa já está pagando os pecados desde o ano passado. Então, não sei até onde vai essa confusão da Portuguesa. Né, perdeu os pontos, como o Flamengo também perdeu, por escalação irregular de jogadores. Mas por mais que estejam aí crucificando o Fluminense, errou a Portuguesa, errou o Flamengo, tem que perder ponto mesmo, é isso aí. E outra coisa, Minosso, eu não sei por que faz um circo tão grande. Está lá na regra, né? Como diz aí, uma outra regra é clara, vamos cumprir. Eles alegam que a CBF só publicou, né, no seu site a punição na segunda-feira. O jogo aconteceu. O julgamento aconteceu sexta-noite. Isso vamos combinar também que a CBF arrecada tanto dos clubes, teoricamente é uma entidade tão organizada. O futebol de salão, por exemplo, antes de entrar tem um rapazinho lá, tu não pode, tu não pode. Por que não faz isso na CBF também? Uma coisa tão profissional que vende tanto dinheiro. Lógico, resolve. Parece muitas vezes, Minosso, que a coisa é feita exatamente para dar brecha para o que aconteceu. Então é triste. Belmiro, voltando ao catarinense, o Metropolitano volta a campo só daqui uma semana, no domingo, contra o Brusque, em jogo válido pela sexta rodada. E na sequência, na outra quarta-feira, dia 19, recebe também no SESI o Juventus de Jaraguá do Sul. São 2 jogos seguidos, 6 pontos, o que, com 9 que tem, mais os 6 na minha conta, com 15 chega no quadrangular. Classifica. Após o jogo de ontem, o que é possível prever nesses 2 jogos, esses 6 pontos aí? Eu acho que o mais difícil dos dois é contra o Brusque, Minosso. Não tenho dúvida disso. O Brusque costuma ser encardido, costuma jogar bem. O Brusque encara a cidade de Brusque, os jogadores, a comissão técnica, a diretoria, os torcedores. O grande rival é o Metropolitano. Se eles puderem vir aqui tirar ponto do Metropolitano, ainda mais sabendo que aquilo realmente desestruturaria o Metropolitano, para a sequência da competição, eles vão tentar. Eu acho que tem que fazer o básico agora, o Abel. Repõe os 5 jogadores que foram poupados, né? E vamos para cima como foi contra o Criciúma. Eu acho que não tem muito o que inventar, sabe? Não vamos inventar coisa, vamos agora jogar assim, assado, porque deu certo lá em Chapecó. A derrota de ontem em Chapecó, eu acho que não vai abalar. Porque todo mundo viu, todo mundo sabe, o Dalpozo, o Gilmar Dalpozo, técnico da Chapecoense, no final falou, ganhamos, mas não merecemos. E esse é o sentimento que ficou. E não vi também muito aquele sentimento, poxa, se a gente tivesse trazido pelo menos o Alessandro, a coisa podia ser diferente. Não senti isso. Acho que a decisão foi tomada e agora colha-se os frutos, bons ou ruins, daquela decisão. Até acho que essa vitória da Chapecoense fez bem. Ela precisava dessa vitória diante de sua torcida e vai dar uma certa mobilização e motivação para o time do Gilmar no jogo já de quarta-feira antecipado contra o Atlético. É jogo lá em Chapecó. Então vai ter outra história. E a Chapecoense, se perdesse ou se empatasse ontem, dava fora. É verdade. Só que a gente ressuscitou, teoricamente, um time que já não tinha mais condições. E o Metropolitano, além do Brusque, no próximo domingo, e na quarta-feira, não essa próxima, em casa contra o Juventus, sai para jogar na penúltima rodada em Ibirama com o Atlético e volta para fechar essa fase de classificação contra a equipe do Avaí. Do Avaí. Fecha com o Avaí, assina do dia Metropolitano. 26, né, no SESI. Mas quando o Metropolitano encarar o Avaí, muito provavelmente, se tudo der certo, o Metropolitano vai estar classificado e o Avaí fora. Então vai ser um jogo que não vai valer mais nada. Belmiro, muito obrigado por estar
aqui conosco. Prazer foi meu. Muito obrigado. Belmiro Avancini, que esteve em Chapecó, a serviço da Rádio Blumenau Arca da Aliança, nos dando um pouquinho do que ele presenciou lá no comportamento do Metropolitano e, consequentemente, essa derrota para a Chapecoense por 2-0. O Meia Hora Esportiva está chegando ao seu final. Te convido para assistir hoje o reprise às 19h30 e às 23 horas. A seguir, vem aí Rodrigo Vieira e o TVL Notícias.